mais a questão de ser flexível o currículo do ensino médio e uma parte poder ser feita à distância, a questão do professor não precisar ter formação, poder ser notório saber, a questão de se focar mais na língua portuguesa e na matemática e o resto ser uma escolha do aluno, acaba criando não sei que tipo de formação no ensino médio. É algo assim que a gente não consegue realmente compreender como que pode ser feito isso sem estraçalhar com tudo, né? Então, eu coloquei esse esquema aí. E pode passar mais uma vez que vai aparecer uma outra imagem no mesmo slide. A gente vê aí, basicamente, o que está nessa imagem, né? Um controle do sistema do professor e o professor controlando os alunos como robozinhos mesmo, né? Técnicos, enfim, uma coisa bem instrutiva e técnica. Pode passar. Tem uma outra imagem aí que está falando da meritocracia, porque é isso que delineia essa BNCC, né? Todos têm a mesma oportunidade de fazer o vestibular, mas que condições ele teve antes de se preparar numa educação básica para fazer o vestibular igualmente, né? Todos têm a mesma condição, têm a mesma oportunidade de fazer o ensino médio, mas qual o ensino médio, né, o filho do trabalhador e o filho da elite vai fazer? Então, a meritocracia, ela trabalha com essas questões, né, de você pode fazer, você está numa sociedade democrática, você tem oportunidade ou você tem a possibilidade, mas não leva em conta as condições sociais que cada aluno, cada família tem. Então, realmente, a meritocracia é uma representação muito clara desse sistema que nós vivemos e do que está aí. Então, por que a pedagogia histórico-crítica não coaduna com essa BNCC? Porque ela está fundamentada num modelo totalmente instrumental e tecnicista, teorias relativistas, que são as teorias do aprender a aprender, e que criticam aquilo que nós sabemos que é a função essencial da escola, que é transmitir conteúdos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade, na sua forma mais elaborada, na sua forma mais rica, e, com isso, ensinar verdadeiramente os nossos alunos, né? E como a Fernanda também falou ontem, eu falei, nossa, os discursos estão bem articulados porque estamos todos ancorados numa mesma concepção, né? A gente não tem que ter medo de falar ensinar e transmitir, porque é isso, o conhecimento já está produzido. O que nós vamos fazer agora é transmitir para as novas gerações, é ensinar para as novas gerações. A gente não vai construir o conhecimento, ele já existe. Claro que a gente continua, né, enquanto cientistas aí de todas as áreas, avançando, mas o que está selecionado, está dentro do currículo, já está produzido. Então, agora a gente realmente vai ensinar, vai transmitir para as novas gerações. Uma outra questão é levar em conta que essas teorias relativistas, essas teorias do aprender a aprender, ou vamos falar agora de forma mais específica, então, das competências, ela defende o aprender pela prática, o aprender pelo senso comum, o aprender pela experiência do cotidiano, e, com isso, desvaloriza a função do professor. Porque, a partir do momento que você pode trabalhar o simples, que você pode trabalhar o senso comum, que você pode trabalhar o menos complexo, não precisa ser uma pessoa muito bem formada, não precisa ser alguém com grande especialização. Qualquer um pode ensinar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso sedutor, que faz parecer um mar de rosas a nossa profissão, a nossa formação ou o nosso ato de ensinar, acaba desmerecendo o que nós fazemos, a importância da nossa profissão. Então, trabalhar pelo senso comum, trabalhar pela experiência do cotidiano, trabalhar pelos campos da experiência, trabalhar pelas competências, acaba também desvalorizando a nossa profissão, né? Qualquer um pode ensinar, então qualquer salário também serve. E aí, com isso, a gente vai perdendo, inclusive, na valorização da nossa carreira, tá? Um outro, pode passar, por favor. Pode passar esse também. Aí eu coloquei uma outra imagem que coloca, eu acho que de forma mais clara ainda para a gente, aquele controle total do sistema que eu coloquei lá no início. Então, essa grande mão aí, né, o sistema, o capital, nem vou falar que é o governo, porque o governo, na verdade, representa o capital. Então, o sistema, o professor e o aluno. E é disso que a gente tem que fugir, é disso que a gente tem que, é contra isso que a gente tem que resistir, né? Porque nós, professores, somos capazes de pensar,
somos capazes de fazer os planejamentos, somos capazes de construir o currículo das nossas redes e, né, não podemos seguir um currículo aí por competências e por numa linha instrumental. Pode passar, por favor, para eu ir finalizando. Pode passar esse, inclusive. Esse também. Esse também. Mais um. Eu achei que tinha apagado isso aí, gente. Desculpa, pode passar. Passa. Depois eu disponibilizo os slides. Pode passar. Esse também. Aí. Então, finalizando. Quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de educação pública, quando a gente fala de trabalhar, o professor trabalhar com compromisso social, com os filhos e filhas da classe trabalhadora, nós devemos pensar aqueles pontos que partem da filosofia, né? O que eles... Pode bater mais uma vez aí no teclado, por favor, que tem mais uma imagem. Mais uma vez. Tá. Que tem mais uma imagem aí de crianças. Então, quando a gente tem a concepção de que modelo que nós vivemos, que é um modelo desigual, que é um modelo injusto, que é um modelo explorador, que é um modelo opressor, a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar a partir do nosso currículo, que conhecimento a gente vai trabalhar a partir do nosso currículo para superar isso. Aí eu coloco essas seguintes questões, né? O que eles ou elas devem se tornar, que estão nessa imagem? Que educação devem ter? Qual tipo de ser humano almejamos? Para qual sociedade? Que não é essa, né? Desigual, aonde eu até comentei, eu fiz uma fala segunda-feira lá em Cascavel, no Paraná. Não podemos achar que melhorando um pouquinho ou fazendo uma breve mudança no modelo capitalista, a gente está avançando. A gente precisa transformar realmente esse modelo que não nasceu assim, né? A nossa sociedade não nasceu, não é natural o capitalismo. A gente passou da sociedade primitiva para a escravista, da escravista para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo. Quer dizer, é possível construir uma outra sociedade, né? E não é aceitável, né? A gente não pode, de maneira alguma, achar que é normal, numa sociedade que produz o excedente de alimentos, nós produzimos o dobro do que o planeta precisa de alimentos, a cada 1 minuto, 5 crianças estão morrendo de fome. A cada 1 minuto, muitas pessoas, além das crianças, estão morrendo de desnutrição. Pessoas estão morrendo em filas de hospitais, idosos estão morrendo em filas de hospitais, mulheres grávidas estão morrendo sem atendimento. Então, não é possível a gente aceitar que esse é o modelo que a gente quer melhorar um pouquinho, ou que a gente quer continuar, né? Então, pensando no nosso compromisso com a escola pública, a nossa luta é resistir a esse modelo que está sendo imposto, vendo as nossas formas de articulações dentro dos nossos sistemas e realmente buscando como utopia um outro modelo social totalmente oposto a esse. Por favor, pode passar para eu finalizar? Mais um. Mais um. Pode passar mais um. Tá. Então, qual que deve ser a nossa luta na educação? A partir da pedagogia histórico-crítica, a partir de uma concepção, então, totalmente oposta. Estou colocando aí uma imagem, né, de uma criança catando lixo, e se a nossa luta é na direção de manter isso, né, ou de transformar isso. Por favor, pode passar. Pela transformação, pela mudança, pela humanização, pela desalienação e pela libertação de todos os seres humanos. Tá? E o último slide, por favor. Aí, então, tem uma definição do que a pedagogia histórico-crítica defende quanto formação, que é totalmente oposto ao que está, então, na BNCC, aprovada para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, qual homem? Unilateral, desalienado, emancipado, livre. Qual sociedade? Oposta a essa. Pode ser socialista, comunista, ou, enfim, que seja oposta a essa. A gente pode construir um outro modelo que supere esse, né, levando aquilo que é positivo desse modelo, que é o conhecimento produzido até o momento, mas, né, realmente socializando isso de forma igualitária. Qual escola que transmita o conhecimento na sua forma mais elaborada? Qual conhecimento? Aquele que existe e na sua forma mais rica, né, no campo da ciência, da filosofia e das artes. Qual professor? Aquele que ensina, aquele que direciona, aquele que tem intencionalidade, pois o ensino gera o desenvolvimento e não o contrário.
Porque na BNCC o professor nem está muito definido, mas a questão das competências e a questão do trabalho por campos de experiência já diz muito bem qual que é o trabalho do professor, né? Seguir uma instrução, seguir um modelo instrumental, trabalhar pelo senso comum, quer dizer, não precisa ser alguém que ensina, que tem intencionalidade, que tem formação. Qualquer um pode ser professor. E aí a gente perde tanto na valorização da nossa carreira, quanto na formação das novas gerações. E é contra isso que a gente tem que resistir. Muito obrigada. Agradeço, né, as contribuições da professora Júlia, eu acho que nos faz refletir bastante, né? E agora passaremos, então, a palavra ao professor Alexandro, né, com as suas contribuições. Também gostaria de fazer uma breve apresentação do professor Alexandro, para aqueles que não o conhecem. O professor Alexandro é graduado em Letras e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação. No seu doutorado estudou currículo e educação especial, possui pós-doutorado pela UFES, desenvolve pesquisas no âmbito da educação especial, nas áreas de formação docente, políticas públicas, currículo, atendimento educacional especializado e práticas pedagógicas inclusivas. É docente do programa de pós-graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores no Centro de Ciências Agrárias e Engenharia da UFES e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional do Centro de Educação da UFES. Tem publicado artigos sobre currículo e educação especial. Então, professor Alexandre, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Agora passo a palavra ao senhor para que tenhamos as suas contribuições também no debate dessa mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu vou precisar ficar em pé pela questão, sou um torcicolo, de tanto tentar olhar para trás para acompanhar os slides. E aí, eu quero agradecer a organização do evento, em especial a professora Sônia, pela confiança de nos delegar uma tarefa tão complicada, que é pensar a questão do currículo e educação especial, porque eu acho que é a questão que mais nos incomoda. Nós podemos dizer que os meninos chegaram na escola, as políticas de permanência são frágeis e todo dia a gente acorda se perguntando como é que a gente ensina. Como é que a gente ensina a qualquer menino, inclusive os meninos público-alvo da educação especial. Então, o debate, a professora faz uma excelente explanação das questões gerais, né? Oi? Tá baixo? Tá ligado? Tá dando para ouvir agora? Tá? Então, a professora faz uma explanação sobre as questões gerais da base e nós tentamos encontrar um diálogo desta rica discussão no cotidiano da escola, atravessada pela escolarização dos alunos público-alvo da educação especial. Aí pode passar para mim. Então, quando nós olhamos a questão do currículo, nós já temos aí um conceito que nos atormenta, que é perguntar o que significa currículo. Porque dentro do cotidiano da escola, nós temos diferentes abordagens, diferentes maneiras de lidar com as questões do currículo. Nós temos dentro da escola, transitando com muita força, uma concepção do currículo prescrito, e aí eu rememoro, por exemplo, aqui no Espírito Santo, quando nós constituímos o currículo básico da rede estadual de ensino, onde foi determinado que nos 78 municípios do Espírito Santo nós teríamos uma planificação do currículo, desde Dores do Rio Preto, que faz divisa lá com Minas Gerais, até talvez Pedro Canário. Então, todas as escolas trabalhando o mesmo currículo, e lá no cotidiano da escola, essa situação se conflitava com a realidade que nós encontrávamos. Por exemplo, numa escola que eu era pedagogo, e quando você chegava na turma do primeiro ano, a gente se perguntava como trabalhar aquele currículo engessado com os alunos concretos que a gente tinha. Alunos que tinham trajetórias muitíssimo diferentes de aprendizagem, e a gente se perguntava, gente, mas como começar a trabalhar isso se o menino precisa, inclusive, dar conta de outras coisas para entender o que o professor está falando? E aí, o que rolava na escola? Mas a superintendência vai vir aqui cobrar, nos inspecionar, para saber se aquilo que está prescrito está sendo cumprido.
E aí, o que a escola dizia? A gente ensina uma coisa e registra outra. Porque já que a superintendência quer vir aqui e cobrar para saber se efetivamente lá no diário do professor as questões prescritas estão sendo cumpridas, a escola dizia, tem que criar burlas. E uma das burlas é, nós temos que atender os meninos com as condições concretas que eles têm, mas tem o povo da superintendência que vai vir aqui. O que a gente vai fazer? A gente ensina uma coisa e registra outra. Então, a questão da prescrição é muito presente na escola, cria uma concepção de currículo camisa de força e que a escola se vê diante de um dilema entre aquilo que foi pré-determinado a ser ensinado com os meninos e a trajetória concreta dos alunos que nós deparamos todo dia na sala de aula. Mas também temos, dentro do cotidiano da escola, uma concepção de currículo que nós podemos chamar de currículo real, ou currículo vivido, ou currículo praticado. Quantos professores dizem, quando a gente fecha a sala de aula, fecha a porta da sala de aula, aqui quem faz o rock sou eu e os meninos. Então nós também temos essa liberdade de também praticar, de vivenciar, de lidar com esse conhecimento de maneira um pouco mais autônoma na sala de aula, inclusive lidando com as questões da prescrição. E também transitamos com os currículos ocultos, que pensando um pouco nesta palestra, eu fiquei pensando, gente, como que a questão, por exemplo, da escola sem partido toca na questão dos currículos ocultos? Porque aquele conjunto de ideologias, de debates que fazemos com os meninos na sala de aula, talvez seja grande preocupação dentro de um processo neoliberal de educação que quer nos castrar esse debate em sala de aula. Então, pensar a questão do currículo já é uma temática tensa, e o Miguel Arroio vai chamar a atenção, então, que o currículo é um território em disputa. Não temos uma questão dada na questão do currículo, e nós temos aí vários movimentos sociais, sim, disputando a questão do conhecimento na escola. O Arroio agora traz um debate dizendo que, com os novos sujeitos que nós temos na escola, nós precisamos de outras pedagogias. Outros sujeitos, outras pedagogias. Pode passar para mim. E aí, desde os anos 80 ou antes disso, no Brasil já é feita uma defesa pela composição de uma base nacional curricular comum. A gente se inspira em Macedo para trazer essa afirmativa. Na LDB, nós já temos uma previsão de que 60% dos conteúdos comuns, dos 60% do currículo, ele se compõe pela via de conteúdos comuns, e nós temos aí 40% que serão trabalhados a partir dos aspectos culturais de cada região do país. E aí, quem está lá no cotidiano da escola, tenta... Está melhor? Então, dentro do cotidiano da escola, nós entendemos também que, pelo tempo que nós temos, pela cobrança que nós temos, por um currículo engessado, ele conflitando com as diferentes trajetórias dos meninos, pouco sobra para você trabalhar os 40%. A escola mal está dando conta de fazer os 60% acontecer. Pode passar. E aí, a elaboração da BNCC, ela traz algumas preocupações que a professora tocou, que são preocupações para além da educação especial. São preocupações que atravessam a escolarização de qualquer aluno, seja ele público-alvo da educação especial ou não. Uma primeira preocupação que a professora toca é a interferência das agências internacionais e nacionais na composição da BNCC. Um conjunto de ideologias hegemônicas que ditam concepções de sociedade, interferindo do que nós vamos chamar de conhecimento válido. Uma outra preocupação fala da ideia de um currículo único e um currículo mínimo que nega o que o Boaventura de Souza Santos chama de ecologia de saberes. Vivemos num país repleto de possibilidades, repleto de experiências, repleto de vários conhecimentos, e quando nós temos aqui a composição de uma BNCC, prima-se por um currículo mínimo, um currículo enxuto, e negando aí uma ecologia de saberes e produzindo o que o Boaventura chama de epistemicídio, a morte de muitos outros conhecimentos que precisam ser levados para a escola, inclusive que os meninos com deficiência demandam e têm o direito de aprender na escola. Mas que esse conhecimento não cabe nos currículos engessados, e a escola muitas vezes não vê importância em trabalhar esse conhecimento, ou coloca esse conhecimento como conhecimento menor do que outros conhecimentos hegemônicos. Pode passar. Uma outra questão que a BNCC traz é a defesa de um padrão de qualidade. Aí nós temos que nos perguntar, o que significa padrão de qualidade? Esse padrão de qualidade, ele está endereçado a quem?
E muitas vezes, ou quase sempre, o que está sustentando a BNCC é o não questionamento. Qual a trajetória escolar dos alunos? Como que esses alunos chegaram às escolas? Quais são as suas condições concretas de vida? O que eles alcançaram? O que eles avançaram? Quais são os processos? Como eles se relacionam com o conhecimento? Como eles aprendem? Então, é uma questão tensa no campo da educação especial, porque essas questões são as questões que nos movem a pesquisar, nos movem a se interessar pela modalidade de ensino e, mediante uma concepção de uma base comum que prima pela ideia de um sujeito padrão para se apropriar desse conhecimento, a escola também projeta a ideia de um menino pronto. A escola projeta um ideário de aluno que vem pronto para as escolas, para se apropriar desse conhecimento também pronto, e ela, muitas vezes, a BNCC castra a escola de se permitir fazer esses questionamentos, que são importantes para pensarmos a aprendizagem de qualquer aluno, inclusive no ensino superior. E uma outra questão é a relação estabelecida da BNCC com as avaliações de larga escala. Quem está no cotidiano da escola sabe o que é ser cobrado, não é verdade? Sobre as questões de eu preciso trabalhar esse conteúdo, porque é esse conteúdo que vai ser cobrado nas avaliações de larga escala. Eu, diretor, serei cobrado, porque no processo de ranqueamento da escola eu também tenho que ficar bem, porque se eu não ficar bem, inclusive, minha cabeça ela é cortada. Então, aqui há um processo em que a BNCC, atrelada às avaliações de larga escala, a gente não consegue pensar. O conhecimento serve, muitas vezes, à escola. A escola, nessa lógica, né, mercadológica, ela serve às avaliações de larga escala, mas ela não dá conta da formação integral de um sujeito que tem o direito de se apropriar do conhecimento. E aí, como a gente estava falando, a questão do ranqueamento das escolas. Aqui no Espírito Santo, saiu o resultado do IDEB, automaticamente as mídias, elas publicam. E as escolas, elas se engalfinham para dizer qual é a melhor escola. E as pessoas nem se preocupam em saber efetivamente qual é a nota. O importante é dizer, a minha escola tem a melhor nota, a minha escola é a escola que tem a maior qualidade. E muitas vezes a gente não para perceber os processos de exclusão que se desenharam dentro dessa escola, para essa escola, inclusive, alcançar esta, entre aspas, maior nota. Pode passar. E aí, como que a Amped, por exemplo, tem se manifestado em função da BNCC? Né? Como a professora falou, nós também somos sujeitos de resistência, nós temos resistido, nós temos, embora a consulta online, né, nos castram a participação, outros veículos de participação têm se composto, e aqui nós temos a Amped. Como que a Amped se manifestou, por exemplo, em relação à elaboração da BNCC? Em tempos de rupturas e questionamentos dos campos disciplinares em todo o mundo, a construção de uma BNCC a partir e somente orientada por conteúdos definidos por alguns especialistas em diferentes áreas do conhecimento é uma proposta natimorta. Tal proposta desconsidera relações inter e entre as áreas e os conhecimentos que seriam próprios e constitutivos, além de não ser capaz de contemplar algumas das metas especificadas nos protocolos propostos a de atribuir conteúdo social aos conteúdos escolares, visto serem esses respostas às relações e sentidos que transcendem os próprios conteúdos. Pode passar. E aí, como que nós percebemos todo o impacto dessa questão no campo da educação especial? Né? Nós temos os alunos na escola. Eu lembro que aqui no Espírito Santo, eu e Daniela Cortes, uma vez, trabalhamos em Vila Velha, e quando o pessoal das instituições especializadas nos chamaram para dizer, os meninos vão para a escola, a gente se perguntava na época, como? E hoje nós podemos dizer, eles estão na escola, e nós hoje avançamos nos perguntando, e aí, como é que a gente vai ensinar? Né? E aí, ter uma BNCC hoje nos coloca numa situação complexa, porque nós precisamos continuar nos perguntando que o menino precisa aprender e como. E aí, no campo da educação especial, nós temos uma defesa da educação inclusiva, defende o acolhimento nas classes comuns de diferentes sujeitos, garantindo a esses diferentes sujeitos o direito de aprender e de atingir os mais elevados níveis de ensino. E dentre os grupos de sujeitos que passaram a ter direito à educação,
nós temos os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. E aí emergem as tensões, emergem as preocupações, né, a questão da BNCC conflitando com esse princípio de educação inclusiva, que também no Brasil ele ganha sustentação a partir da pesquisa, a partir das lutas sociais. Uma primeira preocupação: diante de um currículo prescrito e inflexível, a escola se vê diante de muitos dilemas e muitas perguntas. Uma primeira pergunta que a escola está se fazendo é: o menino aprende? Porque diante de um conhecimento engessado, um conhecimento pensado para poucos, um conhecimento que ele prima para um padrão de menino, gente, quem trabalha em Secretaria de Educação sabe quando é atender o telefone e ter aquele professor, aquele pedagogo da escola ligando, conta toda a novela do menino e no final é a pergunta: ele passa ou ele não passa? Não é assim? Que é uma dúvida. A gente sabe que o menino se apropriou de um conjunto de conhecimentos, mas a pergunta é: mas não cabe, não está prescrito, não está previsto. Isso aí, esse conhecimento, ele é relevante para ele avançar? Então a escola está se perguntando: esse sujeito aprende? O que ele aprende? O que ele aprende? O que eu vou ensinar? O que ele aprendeu tem valor? Ele passa ou ele não passa de ano? E aí, já no doutorado, né, e depois no pós-doutorado, e alguns alunos vêm discutindo essa questão também, parece que essa concepção de currículo engessado, único, né, inflexível, tem disparado no professor o que nós temos chamado de paralisia docente. O professor, muitas vezes, ele não reconhece também o quanto ele sabe, o quanto ele pode, o quanto ele faz. Porque ele faz, ele tenta, nós tentamos. Mas quando a gente vai pensar o que o menino aprendeu, conflitando com o conhecimento enrijecido na escola, nós também desenvolvemos em nós a ideia que nós não sabemos. E muitas vezes no campo da educação especial, nós mais evidenciamos o que nós temos dificuldade do que nós tentamos. E aí, essa relação de um conhecimento engessado com a trajetória de um menino que tem, assim, uma trajetória, né, que demanda um apoio diferenciado, tem gerado no professor uma certa paralisia docente, pois ao se deparar com um aluno concreto que ele tem, diante desse currículo, o professor não sabe dizer, não sabe validar a prática pedagógica que ele vem compondo com o menino e o próprio conhecimento que o menino vem constituindo. Pode passar. Uma segunda tensão: a ideia de padrão de qualidade, também ela pressupõe um padrão de aluno. E muitos conhecimentos selecionados, eles são apresentados aos alunos, mas sem levar em consideração as trajetórias e as realidades desses sujeitos. E aí, os professores afirmam: eles não querem aprender. Aqui no Espírito Santo, eu acho que em outros estados também, o que mais falamos a partir da paralisia docente é que as crianças já na educação infantil têm dificuldade de aprendizagem. Né? Aí quando você vai, eu lembro lá em Vila Velha, quando eu trabalhei em Vila Velha, nós fomos fazer um levantamento de alunos na EJA, e a professora, era um levantamento de alunos com deficiência na EJA. Diante de um conhecimento inflexível, a professora saiu da sala de aula e falou assim: tá aí, tirando a mim, todo mundo. Então ela estava, olha como é que a gente vai produzindo um sujeito com deficiência a partir de um conhecimento engessado. E aí a grande pergunta: eles não querem aprender, eles não aprendem, já fiz de tudo, mas ele não consegue. E já nos anos iniciais do ensino fundamental, já na educação infantil, há uma naturalização do fracasso escolar, né? O fracasso do aluno. E aí vamos rememorar os nossos conselhos de classe. Nós só falamos dos meninos, é eles que não querem, como se nós fôssemos isentos dessa relação que acontece durante um certo período na escola. Pode passar. Uma terceira questão: aí cresce, né, com força a questão de crianças que têm suspeitas de deficiências, suspeitas de síndromes e que demandam uma questão do laudo médico. A gente sempre brincava lá na prefeitura de Vitória, quando a gente fazia, né, o acompanhamento das escolas, que a criança não pode nem balançar mais. Que se ela balança, a gente fala: não balança não, vai complicar a sua vida. Né? Que se balança na escola, lá, ó, tem autismo. Né? Se a criança está desligada, às vezes a aula não está muito interessante, aí desligou, ó, tem déficit de concentração. E se a criança te manda para aquele lugar, se ela corre, se ela faz, ó, tem hiperatividade. E agora, nas escolas, tem o tal do TOD. Né? A criança não quer fazer, tem TOD.
Então, o que a gente também tem discutido, que no campo da educação especial, né, essa concepção engessada de currículo tem criado a ideia do sujeito doente, do sujeito que não pode, do sujeito que não consegue. E nós olhamos isso pela via da clínica. Só que nós temos também pensado lá no grupo da professora Denise, que está aqui, que além do diagnóstico clínico, nós também temos nos preocupado com o diagnóstico que nós chamamos de diagnóstico de laudo subjetivo, o laudo do olhar. O modo como eu olho o menino é a primeira maneira que o professor encontra de avaliar esse sujeito. E muitas vezes nós temos ficado presos ao laudo do médico e não temos observado que o primeiro diagnóstico quem dá é o professor, às vezes, na escola. E não é assim, gente, é bem assim, ó. Eu tenho aqui a professora e eu penso, ela é meio estranha. Lá na escola, nossa aluna é meio estranha. Aí, como eu acho que ela é estranha, eu chamo a pedagoga e falo, olha, pedagoga, olha aquela aluna lá. Acho que ela é meio estranha. A pedagoga fala, realmente,